Olá pessoal da Central! O primeiro episódio de Death Valley foi exibido e com ele temos a estreia da segunda parte de Double Feature, a 10ª temporada de American Horror Story. Temporada essa que já está em seu 7º episódio. A diferença entre essas partes é que a primeira foi focada nos pálidos e a segunda será focada em aliens. Ok, mas onde eu posso assistir? Todas as quartas-feiras, às 11 da noite, lá no FX Gringo, o episódio é exibido em primeira mão. 2 horas depois, ele é disponibilizado no Hulu, e é quando chega no Hulu que o pessoal da Central American Horror Story lá do Telegram legenda em português para vocês o mais rápido possível. E oficialmente aqui no Brasil, você só consegue assistir pelo Star Plus todas as sextas-feiras. No vídeo de hoje, assim como nos anteriores, eu vou fazer um resumo do episódio, dar minha opinião sobre ele e teorizar o que pode acontecer durante os episódios. Então, antes de começarmos, já deixa o like aí no vídeo e se inscreve aqui no canal para receber os próximos vídeos da Central. A 10ª temporada já está quase acabando e quando isso acontecer, nós vamos postar várias coisas legais aqui no canal, então fiquem ligados, ok? Prazer, meu nome é Douglas Carvalho e semanalmente eu faço resumos de episódios aqui neste canal. Tá, e se é semanalmente, então por que não teve vídeo do último episódio de Red Tide da semana passada? Meus amores, sinceramente, que episódio 6 é esse que eu não sei da existência? Eu, hein? Claro que Red Tide acabou foi no episódio 5. Tá, gente, agora falando sério. É porque eu estava viajando e quando eu voltei eu já tinha perdido o timing para postar o vídeo e quando eu assisti o episódio eu nem me senti animado em gravar, sinceramente. Então eu deixei passar, até porque como é um vídeo que vocês assistem mais querendo ver teorias, eu não senti muita necessidade de gravar porque já era o final, né? Então, bola pra frente. E sinceramente nem fez diferença porque aquele final foi horrível, né? Vamos ser sinceros. E isso não é só eu falando, porque todas as críticas caíram em cima desse final porque Red Tide estava aclamadíssima, mas chegou nesse último episódio aí e estragou tudo. Agora eu vou descer, agora eu vou descer. Enfim, meus amores, Red Tide acabou e a onda agora é Death Valley. Então, eu não me responsabilizo por eventuais spoilers que você pode tomar após a intro. E agora sim, sem mais enrolação, bora lá começar. Começamos no ano de 54, vendo uma dona de casa preparando uma torta, um bolo, enquanto seu filho, que se chama Timmy, brinca do lado de fora da casa. Do nada surgem uns tornados e uns redemoinhos indo em direção à casa, e quanto mais eles se aproximam, mais as luzes e tudo que é eletrônico da casa fica mais maluco ainda. E quando a mãe decide chamar o Timmy, ela vê que o menino não está mais onde deveria estar, que era em cima do carrinho. Ela nem se desespera, pois ela fecha a porta lá para se proteger do tornado, e decide ligar para alguém. Só que antes dela fazer a ligação, a voz do Timmy aparece no telefone falando para ela não ter medo. E depois que o Timmy termina de falar no telefone, a gravidade do local fica louca e a mulher vai pro teto. Olha, eu não sei vocês, mas eu desobedeceria o Timmy e ficaria com medo sim, viu? Enquanto a mãe dele tá lá no teto, o Timmy entra na casa e fala para ela pegar na mão dele. E revira os olhos depois disso. Será que esse menininho aí é priminho da alma, já que ele não tem noção nenhuma do que é perigo? Após isso, temos um corte de cena e acompanhamos o pai do Timmy chegando em casa. O pai do Timmy chama a esposa dele pelo nome, Maria, e a Maria WandaVision simplesmente explode a cabeça dele fazendo só esse movimento aqui, ó. Após a nova intro lindíssima, que pelo que eu entendi mostra um bebê metade alien, metade humano se formando, somos apresentados ao 34º presidente dos Estados Unidos, o Dwight Eisenhower. E ele está sendo interrompido em uma partida de golfe por um cara engravatado que diz ter abatido um veículo não identificado em uma base aérea dos Estados Unidos. Ele pergunta se foram os russos que fizeram isso e o cara engravatado fala que talvez pode não ser. Então o presidente vai para a casa dele arrumar algumas coisas antes de ir e chegando lá, a Sarah Paulson, que interpreta a mulher dele, quer saber para onde ele vai, pois os segredos dele têm a ver com a segurança do país. Ah, e ela não parecia estar muito contente, não. Ele inventa uma história qualquer lá de que vai encontrar um cara com uma furadeira e vai, só que ela saca que é mentira e diz que está orgulhoso dele por ele ainda não saber mentir para ela. Chegando lá na base aérea, o presidente vê qual é o veículo que o cara estava falando e se tratava de uma nave espacial e dentro dela tinha um corpo que parecia ser de criança, nas palavras dele. Ele pergunta o porquê daquilo estar ali e logo após isso eles encontram uma mulher despida embaixo de uma árvore que se identifica como Amelia Earhart. Amélia? Vou chamar de Amélia, gente, é mais fácil. Eles a levam para um hospital e lá ela conta que ela estava voando junto do copiloto, o Fred,
E quando eles estavam chegando perto da ilha de Holland, eles perderam qualquer tipo de sinal da aeronave e quando se deram conta, a ilha não estava mais lá. E de repente tudo ficou branco e é como se eles estivessem subindo em direção ao sol. Curiosidade aqui é que essa Amelia Earhart não é um personagem fictício, ela realmente existiu. Ela foi uma aviadora e a primeira mulher a sobrevoar o Atlântico, só que em sua última viagem, o avião em que ela estava sumiu sem deixar rastros e até hoje não encontraram nem o avião, nem o corpo, nem o Fred. Uma das teorias é que o avião que ela estava caiu no oceano e está lá no fundo dele. Só que aqui em American Horror Story nós estamos... Eita moto! Só que aqui em American Horror Story nós estamos acompanhando um desfecho fictício para a história dela, assim como é costumeiro na série envolver personalidades e casos dos Estados Unidos e implementá-los na série. Após ela contar essa história, o presidente pergunta o que são essas marcas nas costas dela. Ela fica meio desconfortável e fala que são marcas de agulha e que eles a obrigaram dizendo que era algo importante. Às vezes eles tiravam sangue dela e às vezes implementavam algo nela. Aí o presidente então pergunta quem que fez isso com ela e ela fica mais desconfortável ainda e pergunta quem que ele é. E então ele se apresenta como Dwight Eisenhower, o presidente, e ela aparenta não fazer ideia de quem é ele e fala que na verdade o presidente é Franklin Roosevelt. Bom, esse Franklin Roosevelt também foi um presidente, mas ele foi o 32º e o Dwight é o 34º, então a Amélia deveria ler mais uns jornais e se antenar nas notícias, né? Ela então surta na sala e fala que quer conversar com Fred a todo custo e o presidente sai e deixa ela lá, sendo sedada. Lá no corredor, um engravatado conversa com o presidente e fala que Amelia Earhart desapareceu há quase 20 anos e que se ela fosse a Amélia, seria uma senhorinha. Mas o presidente rebate ele dizendo que a esposa dele tinha uma foto da Amélia em seu escritório e ele via aquela foto diariamente e que não restava dúvidas de que aquela mulher lá era de fato a Amélia. O presidente então dá um passo para sair dali, mas antes o médico para ele e fala que a paciente, que no caso é a Amélia, está grávida de 2 meses. Após isso, o presidente vai na porta da sala em que o alien estava sendo estudado. Quando eles abrem a barriga do alien e vê que ela é toda oca por dentro, sai uma gosma direto na cara dos 2 médicos que estão lá e eles têm a cabeça explodida. Mas para o desespero de todo mundo ali, não era só o alien gosmento que estava explodindo cabeças, pois chega lá a Maria WandaVision explodindo todo mundo que estava do lado de fora. Ela chega até o presidente, mas ele pede para parar de matar todo mundo. Bom, ela então para e ele fala para ela ouvi-lo. Só que ela replica dizendo que é para ele escutá-los, no plural mesmo. Ufa! Tudo isso aconteceu até a metade do episódio. Pena que a outra metade não é tão interessante assim. Saltamos da década de 50 para os dias atuais, mais especificamente em um bar, e somos apresentados a Cal, Troy, Kendall e Jamie. Bom, eu poderia resumir aqui tudo que eles falaram, mas o YouTube ia barrar totalmente esse vídeo. Então vamos focar no que é mais importante para a história, ok? Eles se conhecem de longa data, Troy e Cal namoram, Troy já ficou com a Kendall, Jamie tem alergia a sêmen. Kendall conheceu um carinha que apresentou a ela o conceito de nomofobia, que resumidamente é a dependência em aparelhos eletrônicos. E ela sugere que eles façam uma viagem sem nenhum aparelho, sem nenhuma conexão com a internet, nem nada disso. Eles relutam dizendo tanto que a tecnologia é maravilhosa e enaltecendo, só que no final eles topam sim e vão. E eles andam bastante lá no meio do nada sem nenhum gadget. E no outro dia eles vão fazer a mesma rota e Troy descobre que o lago que estava ali não estava lá mais. Eles também sentiram um fedor e andando mais um pouco eles encontraram várias vacas partidas exatamente ao meio. Então Kendall se aproxima de uma das vacas e percebe que não há sangue ao redor de nenhuma delas. E ela faz uma constatação de que se fosse usado algum aparelho para dividir as vacas, era para ter sangue ali. Bom, quando a Kendall toca na vaca no meio do raciocínio, a vaca abre o olho e muge, ou seja, ela ainda estava viva. Todo mundo ali fica assustadíssimo e sai correndo. Bônus para Kendall, que conseguiu passar pelo arame farpado na pressa sem se machucar, hein? Lendária. Eles passam na cabana, pegam as coisas e vão direitinho para o carro e saem correndo dali. No meio da estrada, que já estava de noite inclusive, o carro apaga, eles não ouvem som algum e do nada uma luz forte
ilumina o carro deles. Após vários tentáculos agarrarem todo mundo ali, eles desmaiam e acordam em lugares diferentes do carro, mas só se dão conta disso após eles acelerarem o carro, irem embora e quase atropelarem a Jamie, que estava no meio da pista. Eles então questionam o porquê dela ter saído do carro e ela não se lembra de ter saído. Uns dias se passam e vemos que os 4 estão com sintomas bem parecidos. E o episódio acaba com eles descobrindo que todos estão grávidos. A minha reação ao ler isso foi mais ou menos a reação da Jamie. Gente, ainda tá gravando? Pelo amor de Deus. Está. E o que eu achei desse episódio? Eu estava mega ansioso para assistir essa parte dos aliens antes mesmo deles anunciarem que ela seria a segunda parte da temporada. Adoro essa temática de alienígenas e o mais próximo que tivemos em American Horror Story sobre isso foi lá em Asylum. Só que em Asylum foi bem superficial e foi longe de ser o foco da temporada. Eu curti muito a parte de 54, eles gastaram toda a verba da temporada ali, né? Nossa, aquela parte, aquele comecinho lá da WandaVision, cara, aquilo lá foi o auge. Gostei muito que eles estão usando algumas personalidades do mundo real para comporem a história. Eu senti falta disso em Red Tide. Não que tenha sido um problema, eu só senti falta mesmo. E agora é torcer para que esses 4 episódios de Death Valley sejam lendários e que essa parte não se perca no final, igual a Red Tide também, né? Olha, gente, eu não vou falar aqui que cada parte da temporada deveria ter 5 episódios, pois pode ser que um episódio a mais em Death Valley estrague a história. Eu prefiro que sejam 4 episódios bem contados do que 6 que o último estraga tudo. Já vimos que 30% desse primeiro episódio de Death Valley foi sobre 4 jovens adultos contando suas experiências salientes em uma mesa de bar. Eu espero que os próximos episódios não tenham tantos fillers assim. Olha, gente, eu vou ser bem sincero com vocês. No começo da temporada, eu queria que ela tivesse alguma conexão com alguma temporada anterior, porque é muito legal ver alguma referência. Só que, chegando agora no 7º episódio, a única coisa que eu quero é que as 2 histórias dessa temporada se interliguem, né? Afinal, de alguma forma, são 2 histórias, mas elas têm que se interligar, são a mesma temporada. Agora vamos para as teorias que as fontes são as vozes da minha cabeça. A primeira coisa que ficou na minha mente foi que aconteceu com os jovens a mesma coisa que a Amélia estava contando para o presidente que aconteceu com ela. Junto ao fato de que sabemos que a Amélia também está grávida. E me pergunto também o porquê da WandaVision e do time terem ganhado superpoderes após serem abduzidos. Só aconteceu com eles, e eu poderia dizer aqui que eles foram os primeiros, só que na verdade eles não foram. Eles foram abduzidos em 54, e a primeira abduzida de fato foi a Amélia. Também não vimos o desfecho do time aquele dia, talvez ele nem esteja na Terra mais, né? Já pensaram nisso? Após ele tocar a mão da mãe lá, a gente não vê mais ele. Pelo que vimos até agora no episódio e vendo os detalhes da intro, dá a entender que os aliens estão interessados em montar um ser híbrido entre humano e alienígena. E o presidente vai acabar ajudando eles nisso por livre e espontânea pressão. Já que vimos que a WandaVision lá tem o poder de estourar qualquer um só com um movimentinho da mão. E talvez a parte da atualidade seja o resultado de todos esses anos de estudo aí, e algum dos 4 lá vão dar à luz ao ser híbrido definitivo. Eu poderia teorizar aqui que vai ter alguma abdução a ver com Asylum e tal, mas eu acho que não vai ter, gente. Sabe por quê? Porque quando eles descobrem que estão grávidos, a Kendall vai procurar coisas de abduções alienígenas e dizem o nome do casal que inspirou a história para o Kit e a Alma. Eles não citaram o Kit e a Alma logo de uma vez, então eu não acho que vai ter essa conexão. Perderam a chance de jogar um fanservice daqueles na nossa cara. Imagina, ela tá lá lendo o livro, olha, casos de abduções famosos, Kit e Alma. Mas eu até abro mão do fanservice se as 2 histórias se conectarem. E você, gostou do episódio? Tem alguma teoria do que vai acontecer? Deixa aqui nos comentários, ok? Eu vou ler e assim que possível darei um coraçãozinho no seu comentário. E por hoje é só, fãs da Central. Até a próxima!